fiz algumas ações. Já fiz algumas ações aqui para Prudential, para o Vitality, e sempre foram, assim, muito focadas realmente na saúde. É algo que eu mudei na minha vida, então eu quero contar um pouquinho para vocês da minha história antes de a gente começar a falar sobre essas atitudes ordinárias que levam uma vida extraordinária, né? Em 2013, quando eu tive câncer, eu sou corredora, eu sou maratonista, e em 2013, quando eu tive câncer, eu estava no melhor período da minha vida, né? Então, assim, a minha filha tinha nascido há pouco tempo, ela tinha 2 anos, e eu estava já fazendo as minhas maratonas por aí, correndo meus 42 quilômetros, e aí no final de 2013 eu fui diagnosticada com câncer. E para mim foi uma surpresa, porque eu sempre tive um estilo de vida saudável. Então, eu sempre me alimentei bem, eu sempre fiz exercício, eu não fumo, não bebo. E aí, quando eu tive o diagnóstico, eu falei, gente, mas falei para o meu médico, falei, mas por que isso está acontecendo comigo se eu tenho uma vida saudável? E aí, eu comecei a conversar muito com ele sobre essa questão do câncer especificamente. E ele me falou algumas informações que eu fiquei assim, até abismada, sabe? Eu falei assim, gente, eu falei, como é que pode, né? Então, assim, a gente tem uma vida saudável e a gente não está livre de que isso aconteça com a gente. Então, ele me explicou que muito, eu não tenho nada genético, né? Então, assim, minha mãe, ela teve câncer, mas ela teve bem mais velha, nem é considerado um câncer genético mesmo, porque ela teve com 75 anos. E e ele falou para mim, ele falou assim, olha, são muitos fatores, né? Muitos fatores, então acho que você precisa começar a ler um pouquinho sobre isso, porque não é só alimentação, não é só exercício físico, e foi quando eu comecei a estudar muito, muito, muito sobre saúde. Então, eu fiz algumas formações, eu sou dentista de formação, como eu já era da área da saúde, eu fui fazer uma pós em psicologia positiva, e a partir da pós em psicologia positiva, eu falei, bom, eu quero trabalhar com pessoas que tenham realmente problemas de hábitos, que tenham problemas de procrastinação, que não consigam implementar a saúde efetivamente na vida delas, porque o que a gente vê muito hoje, pelo menos eu vejo muito nos meus atendimentos individuais, meus cursos, eu atendo basicamente mulheres, mas isso vale para os meninos também, né? Que é uma coisa assim, olha, eu não tenho tempo para fazer exercício, eu não tenho tempo para poder cuidar de mim, eu não tenho tempo para poder fazer uma meditação. Eu estava vendo aqui, né, no que estava passando antes aqui para vocês, vocês têm aí 30 minutos de meditação aqui, ali pelo Teams, que vocês têm ginástica laboral. E ontem até eu estava conversando com uma amiga minha sobre isso. Muitas empresas têm adotado isso e existe uma adesão muito baixa, né? E aí eu quero trazer para vocês algumas coisas, porque quando a gente fala do coach, inclusive, tem muita gente que vira um pouco a cara, né? Que fala assim, ah, mas coach, abre a torneira e sai aquele monte de coach, é motivacional e tal. E eu quero trazer para vocês algo que muda realmente a vida das minhas alunas quando eu dou essa aula para elas. Porque eu vou falar para vocês que eu tenho um ranço daquela história do no pain, no gain. Você tem que ir de qualquer jeito, você tem que estar motivado todo dia, você vai acordar, tomar um banho gelado, fazer 1000 afirmações positivas. E aí, quando dá meio-dia, você acordou 5 horas da manhã para fazer as suas afirmações positivas, para tomar banho gelado nesse frio que está aqui em São Paulo. Aí você pega uma gripe, aí você está morto meio-dia e não consegue trabalhar. Então, eu sou muito, muito, muito contra essa história das frases motivacionais, né? Então, eu costumo dizer para as minhas alunas que isso é o que a gente chama de anticonhecimento. Por isso que eu trouxe para vocês hoje um conhecimento a respeito dessas atitudes ordinárias. São atitudes pequenas, vocês devem conhecer, e eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vocês devem conhecer a pirâmide de Maslow, que é a pirâmide que fala das necessidades básicas humanas. Então, muita gente fala assim para mim, ah, mas eu não consigo fazer exercício, ah, minha autoestima está lá no pé, eu não consigo ter sucesso na minha profissão. E aí eu começo dizendo assim para essa pessoa, você dorme? Você dorme. Então, assim, quantas horas por noite você dorme? Qual que é a qualidade do seu sono? Você come? Qual é o tipo de comida que você come? E aqui não é nenhum tipo de apologia à dieta, gente. Eu quero que vocês entendam que vamos pensar em o quanto você desempacota. Então, o quanto eu desempacoto? O quanto eu estou aqui trabalhando, né? E muitos de vocês, acho que a maioria aqui trabalha remoto. Então, o quanto eu estou aqui trabalhando e o tempo todo eu estou puxando aqui na minha gaveta um pacotinho, eu dou aquela desempacotada, aí eu vou ali na despensa e eu desempacoto mais uma coisa. Então, é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Mas antes de colocar a pirâmide para vocês e explicar sobre essas atitudes ordinárias, eu quero trazer um conceito que ele muda muito a vida até de crianças, né? Esses dias eu fui dar uma palestra numa escola para crianças de 12 anos,
para poder falar sobre hábitos, porque até as escolas têm trabalhado muito isso, essa questão da saúde, porque isso vem de casa, né? Então, quando a gente olha a lancheira das crianças na escola, é uma lancheira onde só se desempacota, onde as crianças só tomam refrigerante, onde só tomam suco de caixinha. Então, o que a gente está fazendo com as nossas crianças? Vamos começar a trabalhar a base. E aí, quando eu fui fazer essa palestra, eu falei para eles o seguinte, eu falei, olha, vamos pensar que ninguém veio aqui nesse mundo para dar errado. Ninguém veio para dar errado. Nem vocês, nem eu, nem sua professora, nem ninguém. Porém, o tempo todo a gente está fazendo escolhas. O tempo todo a gente faz uma escolha. Então, vocês escolheram estar aqui. Vocês escolhem abrir ou fechar a câmera. Vocês escolhem comer ou não saudável. Vocês escolhem fazer um exercício ou não antes de começar a trabalhar, por exemplo. Vocês escolhem levantar a cada 10 minutos ou cada, sei lá, 1 hora para poder, né, melhorar a circulação. Vocês escolhem vir na meditação que eles propõem para vocês aqui no programa Viver Bem. Então, o tempo todo, a gente está fazendo escolhas. E o que eu falei para eles? Crianças de 12 anos, tá, gente? Falei assim para eles, eu falei, ó, se a gente é um projeto feito para dar certo, quais são as escolhas que a gente pode fazer o tempo inteiro para que esse projeto dê certo? Porque a grande questão é que, quando a gente fala de saúde, a gente precisa trazer uma palavra que muito pouco se fala, que é autorresponsabilidade. Ninguém pode, né, usar de violência. De repente, eu estou vendo aqui o Danilo. Eu não posso chegar para o Danilo e falar assim, ó, Danilo, é o seguinte, você vai fazer exercício. Eu não posso fazer isso com ele. É uma escolha dele. Então, o que eu trouxe para essas crianças? Bom, se nós somos um projeto feito para dar certo, quais são as escolhas que vocês têm feito para que esse projeto dê certo? E isso eu comecei a pensar lá atrás, quando eu tive câncer. Eu falei, beleza, eu não posso. Pode ser que eu tenha câncer de novo? Eu não sei. Eu não tive nenhuma recidiva, tem quase 10 anos que aconteceu, tá tudo bem. Mas desde então, eu tenho feito escolhas diárias para que isso não aconteça de novo comigo. Não está sob meu controle, mas eu posso fazer a minha parte. E aqui eu trago esse conceito da autorresponsabilidade. Então, se vocês pudessem acordar todos os dias e pensar assim, eu, Juliana, sou um projeto feito para dar certo. Eu, Danilo, sou um projeto feito para dar certo. Eu, Maria, sou um projeto feito para dar certo. Eu, Janaína, sou um projeto feito para dar certo. Tá bom. Qual a escolha que eu vou fazer agora para que esse projeto dê certo? Qual a escolha que eu vou fazer a todo momento para que esse projeto dê certo, principalmente em relação à saúde? Porque parece clichê, né, gente? Mas sem saúde, a gente não faz absolutamente nada. Eu tinha um lançamento de um curso há 2 semanas, eu fui assistir uma competição de natação da minha filha em Belo Horizonte, eu cheguei segunda-feira e eu tive uma crise de apendicite. Daí eu passei 3 dias internada, porque eu tive que operar, e eu tive que mudar tudo que eu ia fazer, todo o meu calendário das coisas que eu ia fazer, porque eu estava sem o quê? Sem saúde. Eu tinha que ficar lá, deitada, recostada, porque eu não conseguia fazer absolutamente nada. Então, o quanto a gente desconsidera a saúde como um valor importante. O quanto a gente desconsidera a saúde como algo que é inegociável. Isso é uma coisa que eu falo para as minhas alunas. Então, o primeiro ponto, trazer a autorresponsabilidade para, se eu sou um projeto feito para dar certo, o tempo todo eu faço escolhas. Quais são as escolhas que eu estou fazendo? Para dar certo ou para dar errado? Isso te traz autorresponsabilidade. O segundo ponto é trazer a saúde como um valor inegociável. E por que eu falo que a saúde ela é um valor? Porque valor é um estado emocional, um estado físico, que a gente vai em direção a ele. O tempo todo a gente vai em direção a algum valor. Ou a gente vai em direção, por exemplo, ao fracasso, quando a gente tem medo de fracasso. Então, imagina que você tem medo do fracasso, você não se joga numa reunião porque você tem medo de fracassar, porque você tem medo de alguém apontar o dedo. Isso é um valor. Do mesmo jeito que a saúde também é um valor. Então, o primeiro ponto aqui é, o que significa saúde para vocês? O que é saúde? Saúde é só físico? Saúde é só emocional? Saúde é só mental? Ou será que saúde é um composto de tudo isso? É como se fosse uma fórmula, né? Então, assim, junta tudo isso para que você possa compor o seu conceito de saúde. E a gente só pode ir em direção a alguma coisa que a gente sabe o que é. Sêneca já dizia, né? Se a gente não sabe para onde vai, qualquer vento que bater serve. Então, o que significa saúde para vocês? O que é saúde? Saúde é fazer exercício físico? Saúde é eu conseguir parar para respirar 3 minutos que seja a cada intervalo de reunião que eu faço? Saúde para mim é poder me desconectar
do meu celular para eu não ficar com essa quantidade de informações na minha cabeça e poder dedicar tempo de qualidade para os meus filhos, para o meu marido, para minha mãe, para quem quer que seja, para mim mesmo. Então, o que é saúde para vocês? Essa é a primeira coisa que eu gostaria que vocês pensassem. Vocês só podem ir em direção a algo que vocês sabem o que é. Então, eu vou contar para vocês um pouquinho o que está dentro do meu conceito de saúde. Então, dentro do meu conceito de saúde, quando eu penso em saúde, é eu conseguir acordar disposta para poder fazer meu exercício. É eu estar disposta e ter vitalidade para poder brincar com a minha filha. É eu estar disposta e ter vitalidade para eu poder estar aqui fazendo uma palestra, para eu poder terminar essa palestra e dar aula o dia inteiro. Eu ter saúde é eu conseguir ter concentração, é eu conseguir ter foco. Não é qualquer borboleta que passar que eu vou sair olhando. Ter saúde para mim é não desempacotar. Então, desde que eu tive câncer, eu trago para mim o seguinte: eu posso comer qualquer coisa, desde que eu não desempacote. Significa que eu não desempacoto? Não, gente. De jeito nenhum. Esse fim de semana eu estava com uma família, numa fazenda. As dinâmicas familiares são diferentes. Beleza, eu desempacoto ali, mas quando eu chego em casa, eu estou aqui tomando meu chá, estou fazendo minhas coisas. Não é a gente ser rígido. E saúde, para mim, é isso, não é a gente ser rígido. Mas você pode ir, você pode comer um macarrão, você pode desempacotar, desde que você não faça da exceção uma regra. Porque quando a gente começa a fazer da exceção uma regra, a coisa complica. Ter saúde, para mim, é fazer exercício pelo menos 4 vezes por semana. E aí, vocês podem falar, poxa, mas você corre maratona, mas tudo bem, exercício, gente, é qualquer coisa. É caminhar, é sair para dar uma volta no quarteirão, é você andar de patins, é você fazer algo que faça o seu corpo se mexer. O nosso corpo, ele foi feito para se mexer. E isso está na base da pirâmide de Maslow, que já já eu vou compartilhar aqui com vocês. Ter saúde, para mim, é eu poder conseguir controlar as minhas reações emocionais. Então, quando a gente começa com aqueles rompantes de raiva, com aqueles rompantes de irritação, que você não consegue lidar com um colaborador, que você não consegue lidar com o seu chefe, que você não consegue lidar com a sua família, isso para mim é uma falta de saúde emocional. O que é uma falta de saúde mental? É você viver ansioso, é você viver dando scrolling na tela do celular sem nem saber o que você está olhando. Quanto mais, eu tenho muitas alunas que falam isso, quando eu faço os meus minutos de descanso, eu vou dar uma olhadinha no Instagram. Eu falo, mas isso não é descanso. O descanso, gente, ele tem que ser passivo. E quando a gente vai para as redes sociais, a gente está fazendo um descanso ativo. Por quê? Porque você está colocando informações na sua cabeça o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro a gente faz isso. O tempo inteiro a gente está na tela. Né? Essa palestra, por exemplo, eu até falei para a Gi, eu falei, nossa, eu falei, podia tanto ser presencial, estou com tanta saudade de fazer palestra presencial, porque é isso. A gente está tanto na tela que a gente se acostuma. É só mais um Zoom. Um cafezinho pelo Zoom. Não sei o que pelo Zoom. Eu mesma, às vezes, me pego falando isso. Às vezes a pessoa fala assim, vamos fazer uma reunião presencial. Eu falo, moro em São Paulo, gente. Lá na Paulista, e eu moro aqui no Brooklyn. Sabe, não dá para fazer pelo Zoom, não? Para a gente poder economizar um pouco o trânsito? Mas o quanto isso não interfere na nossa saúde? Essa falta do contato com as pessoas, do olho no olho, de você poder estar ali trocando, é diferente quando a gente está no presencial. Então, no trabalho, às vezes a gente não consegue fazer isso, mas e nas nossas relações? Isso também interfere na saúde. Quantas e quantas crianças, e gente, pensa, eu estou fazendo palestra em escolas, quantas e quantas crianças não tiveram toda essa parte social, toda essa parte de saúde mental afetada por 2 anos de pandemia? E não foram só eles, nós também. Então, o que a gente pode fazer para que isso melhore? Quando a gente pensa, por exemplo, na meditação, a meditação hoje faz parte da minha vida. E ela entrou na minha vida quando eu tive câncer. A minha mãe é super meditadora, né? Toda zen, eu sou super agitada. Aí, quando eu comecei a fazer químio, ela falou assim para mim, minha filha, se eu fosse você, eu ia meditar. Eu falava, mãe, sem chance, eu não vou conseguir ficar parada sem pensar em nada, né? Respirando. Ela falou, mas por que você não tenta só 1 minuto? Começa com 1 minuto. E é aqui que eu quero começar a falar com vocês sobre hábitos ridículos. Ridículo mesmo. Eu não sei se vocês já pararam para pensar que é muito difícil a gente colocar uma meta na nossa vida que seja muito grande, né? Então, isso vale para perda de peso, isso vale para time de vendas, isso vale para quando a gente quer começar a meditar ou quando a gente quer ler um livro, por exemplo. Se você pensa assim, eu tenho um livro e eu quero começar a ler esse livro. O livro tem 300 páginas. Aí você fala assim, eu vou ler 300 páginas em uma semana. Você não vai ler. Porque você vai ler 100 páginas num dia e no outro dia, porque você leu 100, você fala assim, como eu li 100 ontem, hoje eu vou dar aqui uma, né, uma esquivada desse livro e amanhã eu volto a ler.
É muito mais fácil quando a gente se coloca metas que são possíveis. E aqui entra o que eu chamo de hábito ridículo. O que eu falo para as minhas alunas? Você quer começar a ler? Você vai ler 2 páginas por dia. Ai, mas 2 páginas? Que coisa ridícula. É para ser ridículo. É aquilo que você pensa e que você fala assim, gente, se eu não fizer isso aqui, eu posso pendurar minha chuteira. Se eu não tiver tempo para ler uma página de um livro, eu posso pendurar minha chuteira. Se eu não tiver tempo para descer no meu prédio e caminhar 5 minutos, eu posso pendurar minha chuteira. Só que quando você começa a fazer esse movimento, o que você está fazendo? Você está começando a cuidar da sua saúde. Vamos pensar, por exemplo, na comida. Quem come muito doce. A gente pode trabalhar com política de redução de danos. O que é redução de danos? É você cortar o doce da sua vida? Não. Mas é você pensar assim, se eu como um chocolate todo dia, e se eu começar a deixar de comer um dia? Eu vou comer 6 dias. Um dia eu não vou comer. E eu vou me observar. Como é que eu fico naquele dia que eu não comi? Será que eu me sinto melhor? Será que eu me sinto pior? Como é que eu fico nos dias que eu como? Na outra semana, será que dá para eu diminuir mais um dia? E, gente, é fazer um processo. É aquilo que eu falo para as minhas alunas, que é o 1 milímetro todo santo dia. Então, você pode ler uma página por dia, você pode sair para caminhar 10 minutos, que é aquele negócio de você pensar assim, gente, eu não vou colocar um tênis para caminhar 10 minutos. Vai. Porque você vai fazer isso uma semana. Na outra semana você aumenta para 15. Na outra semana você aumenta para 20. Foi assim que hoje eu corro 42 quilômetros. Eu pesava 20 quilos a mais do que eu peso hoje. E aí meu marido falou assim para mim, ó, se você fizer uma maratona, ele falou assim, se você começar a correr e fizer uma maratona, eu pago uma maratona para você lá em Chicago. Falei, eita, falei, essa meta aí tá boa, né? Eu falei, mas quanto que tem uma maratona? Ele tem 42 quilômetros. Eu falei, beleza, vamos embora. Vamos para esses 42 quilômetros. E aí, eu tinha acabado de ter a Duda, acabado não, né? Tinha 1 ano que eu tinha tido a Duda, eu tava usando roupa de grávida ainda, porque eu tava 20 quilos acima do meu peso, eu engordei 16 quilos amamentando, de tanto que eu comia amamentando. E aí eu comecei assim, caminhando 10 minutos. Porque eu não conseguia, gente, eu não conseguia correr, eu não conseguia fazer nada. Então eu falei, bom, vou começar 10 minutos todo dia. E aí eu comecei 10 minutos, aumentei para 15 minutos, aumentei para 20 minutos. E foi assim que eu cheguei na minha primeira maratona. Então eu não estou dizendo que vocês têm que correr 42 quilômetros, mas é possível a gente se mexer, é possível a gente cuidar da nossa saúde. E tudo isso está na base da pirâmide de Maslow, que eu quero compartilhar a tela aqui agora com vocês. Então vamos lá, gente. Vocês conseguem ver minha tela direitinho? Só dá um ok aqui para mim no chat, só para eu saber se está tudo certo. Beleza. Então tá bom. Então eu não sei se vocês conhecem a pirâmide de Maslow. A pirâmide de Maslow, gente, é a pirâmide das necessidades humanas. Então, aqui embaixo, a gente tem as necessidades fisiológicas. O que são as nossas necessidades fisiológicas? Necessidades fisiológicas é aquilo que é o básico. É o básico. Então, é você comer, é você dormir, é você olhar para a sua vida e pensar assim, tá bom, dentro dessas necessidades básicas, o que eu estou fazendo? Então, eu queria que vocês colocassem no chat aqui para mim o que está faltando dessas necessidades básicas para vocês. O que falta de necessidade básica? Se a gente for pensar agora, nesse minuto, o que está faltando em termos de necessidades básicas para vocês? Conta para mim, que eu quero saber um pouquinho aqui de vocês. Tem alguém aí, gente, para poder me contar o que está faltando? Quando a gente fala das necessidades básicas, a gente está falando das atitudes ordinárias, as ordinárias mesmo. Então, é a gente parar para respirar, é a gente parar para comer, é a gente parar para tomar água. O sexo está incluído nisso. Apesar de não parecer, mas sexo, gente, é uma necessidade básica e está no topo da pirâmide. Por quê? Porque é fisiologia. O sono, muita gente não dorme. Então, o sono, ele está na base da pirâmide. A nossa excreção e a nossa homeostase. E aí, o que é a homeostase? A homeostase é o equilíbrio. Ó, beber mais água, com certeza. Beber mais água, dormir. Então, o que é a homeostase? A homeostase, ela é o nosso equilíbrio.
É o quanto a gente está equilibrado entre a nossa fisiologia e tudo aquilo que a gente faz. Então, se você não bebe água, a sua excreção ela está prejudicada. Se você não dorme, o seu foco está prejudicado. Se você não come direito, como é que você vai fazer a sua excreção? Como que o seu equilíbrio ele funciona? E a partir dessa pirâmide, gente, é que a gente vai caminhar. Então, pensa que na base da pirâmide estão todas as nossas necessidades fisiológicas. E aí você pode falar assim para mim, mas Debs, eu durmo, sei lá, para mim tá ótimo dormir 4 horas por noite. Então, eu vou ensinar para vocês um exercício que ele é bem tranquilo de fazer, para vocês entenderem quantas horas vocês precisam dormir por noite. E por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, quando a gente quer ser extremamente produtivo, a gente se agarra no anticonhecimento. Então, a gente se agarra naquilo que aquelas pessoas falam para a gente assim, imagina, você tem que trabalhar enquanto os outros dormem. Quem aqui nunca ouviu isso, né? Trabalha enquanto os outros dormem. Só que se você trabalhar enquanto os outros dormem, o que vai acontecer com você é que você vai ficar doente. E você não vai conseguir fazer nada além do que está na base da sua pirâmide. Então, vocês podem fazer um exercício, gente, que é muito simples. Pega um fim de semana, que vocês não precisem acordar cedo, que não precisem colocar o despertador. E faz o exercício de dormir na mesma hora, sexta e sábado. Só isso. E não coloca o despertador. E veja até que horas você dorme. Quando você faz a média, e isso, gente, é um estudo do HC, tá? Do Departamento do Sono do Hospital das Clínicas. Quando você observa em 2 dias, dormindo no mesmo horário, a hora que você acorda, você tem mais ou menos uma média do quanto você precisa dormir. E acreditem vocês ou não, é muito difícil uma pessoa que fica muito bem com 4, 5 horas de sono. Existe, mas é muito difícil. Então, quando a gente não olha para a base dessa pirâmide, a gente não consegue ir para o próximo nível, que é a segurança. E aí, o que é a segurança? É a segurança do nosso corpo, é a segurança do nosso emprego, das nossas finanças, que são os nossos recursos, da nossa família, da nossa saúde. E o que significa isso? Significa que se eu não olho para o meu sono, muitas vezes eu não tenho foco. E se eu não tenho foco, muitas vezes eu estou numa reunião, meu chefe está falando alguma coisa, e eu não estou nem prestando atenção no que ele está falando. Mas é porque o assunto não está interessante? Não. É porque eu não estou suprindo uma necessidade básica minha que está aqui, ó, na base da pirâmide. Então, eu não consigo ter a segurança de ter saúde se eu não como. Imagina que combo explosivo. Se eu não como direito, se eu não durmo direito, se eu não me mexo, se eu não faço exercício. Imagina que combo explosivo. Então, quando a gente não olha para essa base da pirâmide, isso afeta o próximo pilar, que é esse pilar da segurança. Muitas vezes, e eu vejo, gente, isso acontecer direto nos meus cursos, eu tenho alunas que têm problemas financeiros, porque elas querem suprir uma falta que essa base da pirâmide faz. Então, elas não dormem, aí elas começam a ficar ansiosas, aí elas abrem milhares de abas aqui na tela do computador, começam a olhar o e-mail da promoção da Zara que chegou. Aí eu vou comprar uma blusinha. Vou comprar uma calça, vou comprar isso, vou comprar aquilo. Isso começa a afetar a saúde financeira, a segurança financeira. Se eu tenho a base da minha pirâmide, ok, ou seja, se eu estou dormindo, se eu estou comendo direito, se eu estou fazendo exercício, se eu estou em homeostase, ou seja, se eu estou em equilíbrio, quando eu olho para o próximo pilar dessa pirâmide, que é a segurança, eu consigo estabelecer essa relação. Beleza, vamos imaginar que está tudo certo. Então, eu estou na base da pirâmide, está tudo ok, na segurança está tudo ok, eu vou para o próximo pilar dessa pirâmide, que é amor e relacionamento. E aqui, gente, é onde entra a amizade, é onde entra relacionamento com a família, é onde entra a intimidade que a gente tem com o nosso parceiro. E aí, eu vou trazer algo que talvez faça vocês pensarem. Se vocês não têm saúde, se vocês não dormem, se vocês não comem, se vocês não fazem sexo, se vocês não estão em equilíbrio, como é que vocês vão se relacionar com o cônjuge de vocês? Para pensar nas relações que vocês têm. Para pensar na sua relação com a sua família.
Para pensar na relação com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa. Você anda irritado ou irritada? Você não consegue conversar? Você só quer chegar em casa e ficar quieto e não quer, sabe assim, ai, não fala comigo hoje porque eu não tô afim de falar com você? Quando isso começa a acontecer nas nossas relações, é porque 2 degraus aqui para baixo, tem coisa que não está sendo satisfeita. Então a gente precisa olhar para isso. Nossa, Debs, então quer dizer que só o fato de eu beber água pode melhorar o meu relacionamento? Só o fato de eu beber água? Para pensar. Você está satisfazendo uma necessidade fisiológica. Gente, essa pirâmide, o entendimento dessa pirâmide muda toda a nossa relação com essa história da motivação. Porque você não vai acordar todo dia motivado para você estar bem com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, paciente, fazer exercício, etc. Mas quando você olha para isso com consciência, e esse é o primeiro ponto quando a gente fala da saúde, é a tomada de consciência. Quando você olha para isso com consciência, você fala, tá bom, o que está faltando aqui? Está faltando eu beber mais água? Então eu vou ficar aqui, ó, com uma canequinha aqui do lado, tomando água o dia inteiro. O que mais que eu posso melhorar? O que mais que eu acho que está faltando? Ah, a alimentação. E aí você começa a fazer esse combo que começa a reverberar em outras áreas da vida de vocês. Beleza. Vamos para o próximo pilar da nossa pirâmide, que é a estima, a autoestima. E quando a gente fala da autoestima, gente, essa autoestima, ela não é só você se olhar no espelho e você se achar linda ou lindo. Então você se olha no espelho e fala, ai, hoje estou maravilhosa. Isso não é autoestima. A autoestima ela é composta de vários pilares. Então, dentro da autoestima, a gente tem a autoconfiança, o autorrespeito, a autovalorização, a autoeficácia. Tudo isso está dentro da autoestima. Tem a autoimagem, que é você se olhar no espelho e você gostar daquilo que você está vendo. Quando você tem uma autoestima saudável, você tem a sua confiança restabelecida. Você olha para suas conquistas e você consegue comemorar essas conquistas. Quantos de vocês hoje comemoram as pequenas conquistas? Muitas vezes a gente nem olha para aquilo que a gente está conquistando no nosso dia a dia, porque a gente não está estabelecendo aquilo que está lá na base da pirâmide. A autoestima, esse pilar da estima, ele está relacionado ao respeito do outro. Sabe aquele ditado de vó? Se der o respeito para você ser respeitada. É isso que está aqui. Então, quando você se respeita, você estabelece o respeito que o outro tem com você. E você estabelece o respeito ao outro. Por quê? Porque você não está irritado. Porque você está paciente. Porque você está respirando. Quando a gente fala da meditação, que o Viver Bem coloca aqui para vocês, se vocês têm terça e quinta meditação, que necessidade básica vocês estão satisfazendo? A base da pirâmide. Então, quando eu paro para respirar, olha o que eu estou fazendo. Eu estou melhorando a minha autoestima. É ou não é mais fácil quando a gente olha para isso desse jeito? Porque o tempo todo, muitas vezes a gente fica tentando, eu preciso melhorar minha autoestima porque tá ruim, porque eu me olho no espelho e eu não gosto, porque eu não sinto confiança, mas você não olha para o que está na base. Que é o que eu sempre falo para as minhas alunas. Então, tá bom, se você não está com a sua autoestima saudável, como que está a sua alimentação? Se a alimentação está ruim, provavelmente está acima do peso. Você não tem a segurança do corpo. Como que você vai ter uma autoestima? Como que você vai ter intimidade com o seu parceiro? E aí, estando tudo isso, gente, em harmonia, que eu não gosto nem de falar equilíbrio, porque o equilíbrio, ele me dá a sensação daquele garçom que fica segurando vários pratos e que em algum momento o prato vai cair. Então, eu não gosto muito de falar em equilíbrio, eu gosto de falar em harmonia, porque a harmonia é você entender o que está faltando. É você entender o que é possível nesse momento. Então, de repente, você pode falar assim para mim, Debs, está faltando um monte de coisa. Está faltando comida, está faltando sono, está faltando exercício, está faltando respirar, mas eu vou começar pela água. Para mim, é o ridículo. Então, eu vou começar e eu vou me propor a tomar 1,5 litro de água por dia. E aí você vai começar a observar mudanças. A partir dali, você vai escolher um outro ponto. Quando o hábito da água estiver estabelecido, você vai escolher um outro ponto. Então, a comida. Tá, e se eu desempacotasse menos? E se eu desempacotasse menos? E se eu dormisse 20 minutos mais cedo? E se eu parasse de olhar o celular 30 minutos antes de dormir? E se em vez de eu acordar com o despertador do celular, eu comprasse um despertador lá no Magazine Luiza para eu poder acordar?
Hoje é assim que funciona aqui na minha casa, gente. Despertador, rádio, relógio, daqueles antigões, sabe? Por quê? Porque a nossa tendência é fazer o quê? Eu tô aqui, despertador toca, a primeira coisa que eu faço é o quê? Abrir. Deixa eu dar uma olhadinha no e-mail. Deixa eu dar uma olhadinha nas redes sociais. Deixa eu ver quem já foi, para ver se eu vou também. Deixa eu dar uma olhada no WhatsApp. E aquilo que a gente faz nos primeiros momentos do nosso dia determina como vai ser o resto do nosso dia inteirinho. Assim como tudo que está na base da estima para baixo determina o topo dessa pirâmide. Então, determina a sua criatividade, determina a sua espontaneidade, determina a sua capacidade de resolver problemas, determina a sua capacidade de aceitar. Porque muitas vezes a gente fica irritado, a gente não quer fazer as coisas. Por quê? Porque a gente não aceita que tem muitas coisas que estão fora do nosso controle. Tudo isso está nesse topo dessa pirâmide. Só que isso tudo só acontece quando todo o resto está em harmonia. Então, se você não toma água, se você não respira, se você não come, se você não faz exercício, o seu foco está prejudicado. Como que você vai resolver problemas? Para a gente solucionar problemas, a gente tem que estar com a cabeça muito boa, gente. Sabe a história do foco na solução? A cabeça tem que estar muito boa para a gente poder resolver problema. Para a gente poder aceitar algo que acontece na nossa vida e que não está sob nosso controle, a gente tem que estar sem irritação. A gente tem que olhar para aquilo que é o que eu chamo de subir o drone. Você tem que ter a capacidade de subir o drone e olhar tudo aqui, ó, de cima. Quando vocês precisam fazer algum, sei lá, algum projeto, alguma coisa para a Prudential, vocês precisam de criatividade. Como é que eu vou ter? Como é que eu vou ter criatividade se eu não olho para todo esse resto? Se eu não olho para minha autoestima, se eu não me relaciono bem com as pessoas, se eu não tenho segurança no meu trabalho e se eu não faço tudo o que precisa ser feito com essa base da pirâmide. Então, o que eu quis trazer para vocês aqui com essa pirâmide, gente, é o seguinte: é muito simples. E é por isso que eu falei para vocês que são conhecimentos ordinários para uma vida extraordinária. A vida extraordinária, ela não é nada além da gente conseguir viver bem, sabe? Eu acho que hoje a gente vive num mundo, né, em que, principalmente depois da pandemia, em que parece que você precisa ser o melhor em tudo. Então você precisa ser o mais produtivo no trabalho, o melhor pai, a melhor esposa, o melhor atleta, a mais magra, o mais bonito. Você tem que ser tudo. Só que isso cansa. Isso esgota a gente. E isso é o que é vendido como a coisa boa, você ter uma vida extraordinária. Mas quando eu coloquei esse título na palestra, eu falei, é trazer muito o que eu quero trazer para as minhas alunas, né? Que é uma vida leve é uma vida extraordinária. Uma vida que você consegue se relacionar com as pessoas que você gosta é uma vida extraordinária. Uma vida que você não precisa ficar dando scroll na tela do Instagram para você se relacionar com pessoas é uma vida extraordinária. Uma vida que você consegue ter tempo para você, que você consegue fazer exatamente o que dizem para a gente no avião. Se tiver uma criança do seu lado, coloca a máscara primeiro em você e depois na criança. Senão a criança não vai respirar se você não estiver respirando. Isso vale para todas as nossas relações. Então, quando a gente olha para essas atitudes que são ordinárias, dormir, beber água, respirar. Quantos de vocês param para prestar atenção na respiração? Gente, a gente passa o dia inteiro assim, ó. A gente não puxa o ar. Isso, não tem outra palavra para isso. Isso é bizarro. É bizarro. A gente não para olhar. Então, o que eu quero trazer, e que eu gostaria muito que ficasse para vocês do dia de hoje é: qual é a atitude? É a pergunta, né? Eu falo para as minhas alunas que eu sou uma fazedora de perguntas, eu não dou respostas, mas eu faço muitas perguntas. Então, eu queria deixar uma pergunta para vocês, que é a seguinte: qual é a atitude ordinária que você pode começar a fazer hoje para que você tenha uma vida extraordinária lá na frente? Lembrando que a vida extraordinária não é você ser melhor em tudo, não é você ser tudo, porque isso é muito cansativo. É você simplesmente ter uma vida leve. Então, o que vocês podem começar a fazer hoje
para que essa vida leve aconteça lá na frente. Tem uma pergunta que eu gosto muito, que eu faço até para minha filha, que eu falo assim, ó, qual é a única coisa que você pode fazer hoje para que a sua vida fique leve lá na frente? E isso é o que eu desejo para vocês. Que a partir de hoje, vocês fiquem com esse conhecimento e que vocês tenham essa vida extraordinária, que é uma vida leve. Muito obrigada. Obrigado, Debs, foi muito bom. Excelente. Muitas das coisas que a gente costuma... A gente vai vendo quanta coisa a gente faz errado. Essa respiração curtinha, então, eu estava até aqui comentando como é que a gente faz a respiração curtinha, né? Que gera mais ansiedade ainda na nossa vida. Então, Você tá mudo, Rafa? oi, fiquei mudo, verdade. Eu vou encerrar aqui a gravação e para que as pessoas possam ficar à vontade para poder fazer as perguntas que quiserem, tá bom? Bom dia, Débora.